Fala galera, tudo bem? Acabaram as oitavas de final, a gente já tem a definição das quartas, eu tenho feito só lives aqui nas últimas semanas por conta da correria com a Copa do Mundo também, e como tinha muita coisa específica pra falar, especialmente nesses confrontos de mata-mata, eu já tinha prometido tentar fazer um vídeo, e a ideia aqui vai ser exatamente essa. Da mesma forma, eu tenho feito lives, algumas maiores, outras menores, mas na live a gente acaba indo muito de acordo com o que vocês vão levantando de assuntos, vários temas bem legais. Mas pra falar especificamente sobre assuntos táticos dessas oitavas, eu resolvi separar vários gráficos, campinhos, imagens, eu parei para rever vários trechos dos jogos também, usando aquela outra câmera que a FIFA tem, que é a câmera aérea, né, que é uma câmera tática bem interessante. Então, enfim, eu resolvi separar alguns aspectos de cada um dos 8 jogos para falar aqui, alguns mais, outros menos, e, claro, vai ser um vídeo maior do que o normal aqui, até porque é bastante assunto. E vai ser um pouco diferente a dinâmica também, porque eu vou ficar de olho aqui em vários momentos do computador, depois vou tentando cobrir as imagens de acordo com o que eu for falando, para tentar passar para vocês um pouco do que eu tô enxergando aqui também de cada uma das partidas. Vamos começar por Holanda e Estados Unidos, que foi o jogo que abriu as oitavas. Para mim foi um dos mais interessantes, inclusive, muito pelo choque das estratégias. A seleção norte-americana tinha feito uma ótima fase de grupos e acho que fez um bom início de jogo diante da Holanda. Inclusive teve a primeira grande chance que foi com o Pulisic, mas um aspecto mais interessante para mim do jogo estava nos encaixes. A Holanda pela primeira vez executou bem a sua proposta, foi a melhor partida da Holanda até aqui, muito a partir de um time que tem um modelo mais pragmático, que é uma seleção que muitas vezes vai ficar sem a bola para acelerar nos momentos com bola, mas pela primeira vez explorou algumas das suas principais armas com bola, em especial o Dumfries atacando o corredor direito. Então quando a gente olha as escalações frente a frente, claro, a Holanda mantendo aí a sua estrutura com 3 zagueiros, 2 alas, 2 meio-campistas, mais o Klaassen encostando na dupla de frente. A seleção norte-americana partindo do seu 4-3-3, que tinha novidade do Jesus Ferreira, pela primeira vez como 9, né? Foi uma posição que os Estados Unidos mudaram muito durante a Copa, era uma dúvida antes da Copa, inclusive. O Jesus Ferreira mais como um falso 9, como um 9 móvel, até para tentar quebrar um pouco esses encaixes da marcação da seleção da Holanda. E falando justamente sobre esses encaixes aí, até usando o campinho para isso, né? Quando a gente tenta colocar uma estratégia frente a frente com a outra, o que a Holanda fazia muito claramente? A ideia da Holanda era encaixar os 3 meio-campistas, marcações individualizadas mesmo. Então o Klaassen, que é o 10, pega o Tyler Adams, o primeiro volante dos Estados Unidos, e os 2 meio-campistas da Holanda, né, os 2 volantes, Frank de Jong e De Roon, acompanham e marcam e perseguem os 2 meio-campistas dos Estados Unidos, McKennie e Musa, que podiam inverter o lado, mas de qualquer forma as referências estavam bem definidas ali, o 10 no primeiro volante, os 2 volantes nos 2 meio-campistas dos Estados Unidos. Esse era um princípio básico do encaixe. Como eram sistemas diferentes também, tinha algumas outras questões que são interessantes na forma da Holanda marcar. Por exemplo, o papel e as perseguições dos zagueiros pelos lados. Timber do lado direito, Ake do lado esquerdo. Até que ponto eles perseguem o atacante adversário, o ponto adversário? Depende muito de como é a elaboração da jogada, né? Então, por exemplo, se a saída dos Estados Unidos fosse pelo lado direito com o Dest, o Blind, no primeiro momento, vai subir para fazer essa marcação, para encaixar por ali. Isso vai fazer com que o Ake tenha que perseguir, nesse caso, o UEA, que era o ponta pela direita dos Estados Unidos. Em outros momentos, com uma marcação mais baixa, aí o ala, que o lateral, no caso, o Blind, formando essa linha de 5, acaba ficando um pouco mais no ponta. E esse até foi um desencaixe, uma das poucas vantagens que a seleção dos Estados Unidos conseguiu gerar, especialmente a partir do 1-0, que foi quando a Holanda teve um controle um pouco maior da situação, foi justamente usando o Dest para ganhar num drible os primeiros metros e tentar gerar avanço e algum problema de encaixe, algum desencaixe de marcação da Holanda. Porque o que a Holanda cedia para a seleção dos Estados Unidos? Passes entre os zagueiros. Então o Zimmerman e o Tim Ream tinham espaço, porque a marcação dos atacantes da Holanda, o meio-campo estava encaixado, como eu já falei. Os 2 atacantes, como o Memphis Depay e o Gakpo, eles se preocupavam muito mais em bloquear uma intenção de passe para os laterais do que exatamente no que os zagueiros dos Estados Unidos fariam com a bola. Então, em vários momentos, isso foi ficando muito nítido, pensando no encaixe das duas equipes. Inclusive, se a gente for olhar o mapa de passe dos Estados Unidos, a gente vê, e quanto mais escuro aí, mais se repete o padrão de passe de um para o outro. O passe que mais se repetiu dentro do jogo com sobras foi justamente Tim Ream para Zimmerman, Zimmerman para Tim Ream, porque eram os passadores que tinham mais tempo com a bola no momento de saída de bola, né? No momento em que a seleção da Holanda encaixava. Tem até essa imagem aérea que é interessante justamente por quê? Porque nessa imagem dá pra gente notar os 3 zagueiros da Holanda, é o momento de saída de bola dos Estados Unidos por lá. Os zagueiros estão por dentro, ali mais próximos do Turner, do goleiro. Os atacantes da Holanda não estão pressionando por dentro, e sim
de fora, ou seja, eles estão muito mais tentando bloquear um eventual passe dos zagueiros para os laterais do que exatamente um avanço dos zagueiros por dentro. Os encaixes bem definidos, né? Os três meio-campistas dos Estados Unidos estão encaixados pelos três meio-campistas da Holanda. Nesse caso, até por ser uma questão de saída de bola por lá, você tem um Blind de olho no que pode ser um avanço do Serginho Dest de um lado, o Dumfries de olho no que pode ser um avanço do Anthony Robinson pelo outro lado, o que deixa esse cenário mais de 3 contra 3 da Holanda, pensando numa saída de bola. Claro que aí a bola tá lá na área dos Estados Unidos, mas nesse caso o próprio Van Dijk, como zagueiro central, é quem tem que acompanhar o Jesus Ferreira, que é esse 9 móvel, que justamente por sair da referência, tentava gerar uma opção de passe, com bola rolando também, bola com os zagueiros, mesmo cenário, só que nesse caso, ó, a linha de 5 da Holanda tá mais montada, a Holanda tá estruturada da mesma forma, a questão é só a altura dos alas, que vai depender da altura do campo em que os Estados Unidos têm a bola. Nesse caso, os 3 zagueiros e os 3 volantes aqui estão bem encaixados, seguem encaixados porque a marcação era basicamente individual mesmo, era a forma da seleção da Holanda marcar. E aí justamente falando sobre as vantagens que os Estados Unidos conseguiam gerar eventualmente. A movimentação do Jesus Ferreira para tentar gerar uma opção, já que o meio-campo está todo encaixado, não necessariamente vai ter uma proteção desse espaço, e se o Jesus Ferreira baixa muito para sair da área de atuação do Van Dijk, ele pode tentar num pivô, num toque de primeira, acionar um terceiro elemento, um terceiro homem, para que a Holanda consiga gerar vantagem a partir, que os Estados Unidos conseguissem gerar vantagem a partir desse tipo de triangulação. Não só ele, o próprio EA também baixou em vários momentos, o Pulisic também, era uma tentativa da seleção dos Estados Unidos de justamente gerar algum tipo de vantagem. Aí indo para o lado da Holanda com bola, tem um mapa médio não é de posicionamento, porque é um mapa médio de toques na bola da Holanda dentro do jogo. E a gente vai notar que o camisa 22, que é o Dumfries, ele é o ala pela direita, mas é aquilo, né? Ele se comporta praticamente como um ponta. Então se a gente for olhar onde em média os jogadores tocaram na bola, repara como o Dumfries está numa altura muito maior, muito mais elevada. Os jogadores que estão numa bolinha transparente são os que entraram durante o jogo, tá? São as substituições. Os da cor laranja são os jogadores que iniciaram a partida nesse mapa do iScout de posicionamento médio dos toques da bola, né, das participações, das ações com bola da Holanda dentro do jogo. E aí fica nítido como o Dumfries tem esse comportamento, até porque o Timber, numa estrutura de saída de bola da Holanda, tem muito mais esse perfil de se projetar pelo lado direito. Que, aliás, se a gente for falar da Holanda em estrutura de saída de bola, a Holanda tem tido um Frenkie de Jong baixando quase como um zagueiro a mais para fazer essa saída próximo do Van Dijk, podendo circular, girar com a bola para superar uma primeira pressão, para atrair um meio-campista do adversário que possa subir para pressionar e até para permitir que os zagueiros pelos lados abram e se comportem como laterais, o que empurra os alas para uma faixa mais adiantada do campo. Então esse mecanismo de saída de bola da Holanda, principalmente num jogo em que teve um adversário tentando pressionar, porque era um adversário com essa característica, ficou muito nítido. E o De Jong tem sido importantíssimo para dar essa calma com bola ao primeiro momento da saída de bola da Holanda, que não necessariamente vai ser o time só do contra-ataque, porque pode elaborar, como elaborou muito bem o lance do gol, inclusive, né? Que, aliás, é um lance que tem... Quando a gente pensa na origem da saída de bola do que vai gerar o gol, é uma posse de bola mais longa da Holanda que tem exatamente isso. Nessa imagem aérea, a gente vê quem tá com a bola aqui na entrada da grande área do campo de defesa é o De Jong. O De Jong foi quem baixou para jogar próximo do Van Dijk. Então, nessa imagem, a Holanda tem uma linha de 4, mas na verdade são os 3 zagueiros e mais o De Jong, que é quem tá com a bola. Então, isso acaba quebrando um pouco a tentativa de um encaixe de marcação do adversário ou de uma pressão, porque você vai precisar que um meio-campista mais salte para pressionar, ou você vai precisar que um ponta compense por dentro, enfim. A Holanda tem uma linha de 4 que na verdade é formada por 3 zagueiros e mais um volante, empurrando assim os seus 2 alas, que nesse caso parecem 2 pontas, né? O Dumfries está na linha do meio-campo, praticamente ali na ponta direita, e o Blind na linha do meio-campo na ponta esquerda. Então é uma variação de estrutura de saída de bola. E aí, se a gente for pensar Holanda aproximando por um lado, pelo lado esquerdo, que é a origem do gol, o momento da aceleração, né, que tem a saída de bola desde o De Jong, muita troca de passe, ótima participação do Klaassen agilizando, né, acelerando a troca de passes no centro do campo. E no momento em que essa bola vai girar de um lado para o outro, aproximou pela esquerda e olha lá na ponta direita, quem está posicionado justamente para atacar em profundidade. Justamente o Dumfries, é a maior virtude dele. E o cruzamento para trás, né? O cruzamento rasteiro, o cruzamento a meia altura, para essa faixa entre a meia-lua e a marca do pênalti. Falei muito sobre isso como uma arma da Holanda no vídeo pré-Copa do Mundo, porque é uma característica do Van Gaal, é uma característica dessa seleção da Holanda. Não executou isso na fase de grupos, mas executou contra os Estados Unidos. E os gols acabam saindo exatamente assim, né? O primeiro, o cruzamento para a entrada da área do 1-0.
O segundo, um cruzamento para o Blind aparecer fazendo esse movimento da segunda trave para dentro. E se a gente for pensar até no próprio terceiro gol da Holanda, já lados invertidos, o Blind cruzando, mas olha o Dumfries bem atacando a segunda trave, que é sempre um movimento difícil para uma linha de 4 de defesa adversária conseguir cobrir, né? Geralmente o lateral do lado oposto acaba fechando para marcar a entrada de atacantes. E se você não está numa linha de 5 defensiva, é muito difícil você conseguir marcar ou impedir um estrago que um ala pode fazer atacando a segunda trave. Por isso é tão difícil e por isso a Holanda sempre que vai à frente, mesmo que com alas de características diferentes, a Holanda sempre acaba utilizando esse tipo de expediente, que é usar o ala do setor que não está com a bola, ele vai atacar a segunda trave porque ele é uma ameaça. Isso ficou nítido no jogo contra os Estados Unidos. Então esses encaixes de marcação da Holanda, essa tentativa dos Estados Unidos de tentar gerar algum desequilíbrio a partir de um falso 9, a partir do drible do Serginho Deste, acho que esses foram alguns dos elementos mais interessantes, além de uma Holanda que mostrou mais força pelo corredor direito e também na questão da capacidade de acelerar, de puxar contra-ataque, inclusive variando dentro do segundo tempo, colocando o Bergwijn, que tinha começado no banco de reservas. Indo para a Argentina e Austrália, para falar do segundo jogo, é um jogo que também apresentou um desafio muito interessante para a seleção da Argentina, que foi o comportamento da Austrália a começar pelas escalações. Então a Austrália abre mão de um jogador que poderia ser um ponta a mais, que era o Goodwin, que vinha sendo ponta pela esquerda. Foi algo que a Austrália usou no segundo tempo contra a Dinamarca também, claramente com a ideia de preencher mais o meio. Então ao colocar o Backus, você coloca um segundo volante para jogar ao lado do Aaron Mooy, protege um pouco mais o centro e empurra o Irvine para jogar como um meio avançado, embora ele seja um jogador físico também, de força, de duelo defensivo muitas vezes. Ele passou a jogar ao lado do Duke no 4-4-2 sem bola. E o McCree, que era o 10, foi empurrado para a meia esquerda. Tudo isso na prática para ter uma Austrália bem mais próxima por dentro, bem mais estreita em relação às duas linhas de 4. E aí foram ficando nítidas as ideias da Austrália no sentido de tentar frustrar a Argentina. E o jogo foi um desafio para a Argentina, não só por ter ficado difícil, até com certo drama no final, apesar da Argentina ter tido várias chances e o Messi criou inúmeras arrancadas de qualidade no segundo tempo. Então a Argentina poderia ter vencido por um placar maior. Por outro lado, a Austrália teve aquela arrancada do Berrit, teve a chance do Garanqual no último lance. Então assim, o jogo ficou aberto até o fim, mas eu foco muito mais no cenário desafiador inicial, que foi o que a Austrália fez, principalmente na primeira meia hora, principalmente até sair o primeiro gol, que foi muito essa questão de diminuir os espaços por dentro com um convite induzindo a Argentina a jogar por fora. E por que isso? Por dois motivos. Primeiro, a Argentina não é um time de velocidade, de desequilíbrio em arrancadas com pontas. Nem tem pontas. E não teve Di Maria. Então acabou sendo um time que inclusive começou com o Messi mais por dentro, com de um lado o Julián Álvares, do outro lado o Papu Gomes, né? Embora durante o jogo eles tenham centralizado muito mais, o desenho inicial, na primeira parte do jogo, tinha o Messi como esse falso 9. De qualquer forma, é uma Argentina que não tem essa velocidade, essa aceleração, esse desequilíbrio com pontas dribladores que possam abrir o campo. Então, para a Austrália fazia todo sentido induzir a Argentina a jogar por fora. Primeiro, a Argentina não tinha esses jogadores de 1 contra 1 pelos lados. Segundo, isso induziria os laterais da Argentina a adotarem um protagonismo maior. O jogo chamava os laterais para atacarem o corredor. Não é muito a característica da Argentina. Tudo bem, até pode, num momento de inversão de uma jogada rápida, pegar uma Acunha em velocidade pela força que tem. Mas não são os jogadores que desequilibrariam ou que conseguiriam aproveitar esses espaços. E mais do que isso, você está dando corredor para um time que não está muito afim de cruzar. Até porque o jogo aéreo é a principal arma da Austrália. Então, do ponto de vista de estratégia, a Austrália bolou um plano interessante para tentar frustrar a Argentina. E mais, estreitando essas linhas de marcação por dentro, você impede a circulação de bola porque é a maior característica, a maior qualidade do trabalho do Scaloni. Aproximação, triangulação, concentrar jogadores nessa faixa central, gerar opções de passe. Mas como você gera opções de passe se o meio está completamente congestionado? Então, até para usar alguns outros aspectos, já que eu falei do campinho e dessas características que o jogo apresentou, quando a gente olha para um mapa de distribuição dos ataques da Argentina dentro do jogo, não só as principais chances, mas a maior parte dos ataques por dentro. É até impressionante, né? Quando a gente olha para a construção dos ataques da Argentina dentro do jogo, essa proporção. Quando não tem o Di Maria, a Argentina acaba não tendo essa característica de jogo por fora. Então, para a Austrália era muito interessante forçar mais isso também. Quando a gente olha para o mapa médio de posicionamento da Argentina no jogo, a gente vai ver muito do Enzo Fernandes, que foi virando cada vez mais esse terceiro zagueiro, entrando entre os zagueiros para iniciar a saída de bola, justamente porque os laterais ocupavam uma altura um pouco maior, eles precisavam atacar o corredor
corredor, porque era o que o jogo apresentava para a partida também. E os três jogadores de frente aí já ocupando faixas parecidas, porque como é posicionamento médio eles se movimentam, o jogo acaba ganhando esse cenário. Então, para mostrar um pouco desse 4-4-2, estrutura de saída de bola na prática, pegar minutos iniciais aqui, né? A Argentina tendo o Enzo Fernandes para baixar, para participar entre os zagueiros. Repara como os laterais, nesse caso, já estão bem abertos, bem mais adiantados, especialmente quando a gente olha aqui para baixo na imagem. Porque a Austrália está mais preocupada no seu 4-4-2 por dentro, em estreitar, em fazer com que a Argentina não colocasse muitos jogadores nessa faixa central. A começar pelo trabalho dos dois jogadores de frente, né? Então o Irvine e o Duque iniciavam essa marcação tentando limitar os passes por dentro, induzindo a Argentina a jogar por fora. Nessa imagem, inclusive, o Messi baixando para tentar participar, tentar ser esse armador a mais na faixa central, mas a Argentina teve dificuldade em gerar jogo por dentro. Numa imagem aérea, para ter um pouco mais dessa dimensão da Austrália tentando estreitar o campo. Olha como os laterais argentinos estão bem abertos. Pela direita quase não dá pra ver, porque tá praticamente na linha lateral ali. Um pouquinho abaixo do bandeirinho, inclusive. Pela esquerda tá mais nítido, mas de qualquer forma, uma Austrália que preenche a faixa central do campo, a gente pode usar até as linhas das laterais da área para ter uma dimensão da largura do campo que a Austrália queria ocupar, deixa a Argentina usar os laterais, já que por ali dificilmente vai sair algum tipo de desequilíbrio. Então acaba que o lance do primeiro gol é um lance que foge muito desse padrão, porque é uma sequência de uma bola parada, né? Uma bola parada jogada para a área, a Austrália ganha essa primeira disputa, mas a sobra acaba encontrando o Messi num raro momento até então, com condições de finalizar, e finalizar com muita categoria para abrir o placar, para colocar a Argentina na frente, e não exatamente mudar tanto o roteiro do jogo, tá? Porque embora a Argentina tenha feito 2-0, e aí num erro do Matt Ryan, né, com o Rodrigo De Paul iniciando e pressionando por ali e ajudando a recuperar a bola, aí Julián Álvares também, a Argentina consegue ampliar e teoricamente tinha matado o jogo, mas como eu falei, o jogo acabou se mostrando perigoso até o fim, embora a Argentina tenha criado para mais. Mas acho que o grande ponto do jogo foi justamente como a Austrália conseguiu incomodar a Argentina no cenário inicial, obrigando a Argentina a jogar mais por fora, o que foge um pouco, especialmente na ausência do Di Maria, da principal característica desse time. Claro, tem o desequilíbrio do Messi arrancando com a bola, mas o Messi é cada vez menos um jogador de lado de campo, né? Cada vez mais um jogador da faixa central, por mais que arrancando com bola ele possa cair por qualquer espaço. Indo para a próxima partida, para falar sobre a França. França e Polônia, que também foi um jogo interessante, porque aí tem alguns aspectos para a gente falar sobre a França, não só nessa partida, mas como um todo também. Se a gente quiser falar da França usando um mapa que mostra o primeiro tempo, é um mapa muito interessante, porque ele mostra o posicionamento médio e as interações. Esse é do The Athletic. E repara como a França aproxima os jogadores muito mais pelo lado esquerdo. É natural, né? Da linha de defesa, da linha de 4, o Theo Hernandes é um lateral muito mais ofensivo, que se projeta. O Mbappé alterna movimentos por fora com movimentos por dentro. Então ele pode jogar bem espetado, como pode virar um segundo atacante. O Rabiot é o meio-campista que sai pelo lado esquerdo. E a França acaba acumulando muita gente pelo lado esquerdo, o que não tira a importância do Dembélé em ser essa ameaça para uma inversão, para pegar o lado vazio. Aproximou por um lado para explorar pelo outro. Se a gente for olhar, por exemplo, na imagem aérea, olha como isso se traduz em alguns cenários do primeiro tempo do jogo. França com a bola, saída pelo lado esquerdo, Theo Hernandes, Mbappé, Rabiot, Griezmann caindo por ali, o Giroud vindo para dar um apoio com o pivô, o jogo todo concentrado por um lado e o Dembélé bem aberto lá na outra ponta como uma alternativa justamente para isso. Uma inversão de jogada, poder pegar um contra um, poder arrancar em direção à linha de fundo ou para dentro, que é um tipo de arrancada que ele usa muito também. Nem sempre toma a melhor decisão, mas é uma ameaça, especialmente porque a França acaba utilizando bem isso ao encontrar o Dembélé com muita frequência como esse jogador solto do lado oposto, já que a atenção tende a ficar toda pelo lado do Mbappé. Quando a gente olha aqui para o mapa dos dribles, é uma França que dribla muito pelos lados, com o Dembélé muito aberto na ponta direita, com o Mbappé muito aberto na ponta esquerda, até mais do que eu imaginava, até para essa Copa do Mundo. Antes da Copa eu imaginava o Mbappé muito mais segundo atacante. É claro que a França mudou completamente a sua estrutura por conta das lesões com o início da Copa do Mundo. Vou falar sobre essa mudança de estrutura e as compensações que são feitas até para o comportamento do Mbappé, mas se a gente for falar justamente dessa questão do posicionamento da França, a gente vai ver no campinho uma linha de 4 que tem o Tchouaméni como esse primeiro volante, o Rabiot é esse segundo volante saindo à esquerda, o Griezmann como esse armador que tem feito um papel importantíssimo na Copa até aqui, Mbappé e Dembélé muito abertos, muito espetados, pelo menos inicialmente, e o Giroud como referência. Então são dois pontas bem abertos para tentar espaçar uma linha de defesa adversária, porque são dois jogadores que desequilibram e muito,
pelas arrancadas, pelo drible, pela condução de bola. Claro que o Mbappé é uma ameaça muito maior do que o Dembélé. E pelo lado esquerdo, tendo essa possibilidade de alternar quem fica aberto, porque o Theo Hernandes também é um motorzinho fazendo essa ultrapassagem por ali. Então é algo que não pode ser descartado. E nas situações de ataque, como a gente já mostrou até na prática, essa tendência a concentrar jogo pelo lado esquerdo, mas sem deixar de ter uma ameaça nas inversões para o lado direito. Um aspecto importante no jogo também foi como a Polônia tentou dobrar a marcação, especialmente no setor do Mbappé. A Polônia jogou num 4-1-4-1, então meia pelo lado direito acabava tentando ajudar e muito a marcação do Matt Cash, que era o lateral pela direita, ou seja, o jogador por esse setor do Mbappé. Em vários momentos, e a França tenta acelerar o jogo com o Mbappé em várias situações, evidentemente, mas em vários momentos o Mbappé vai receber com dois jogadores, às vezes um terceiro na sobra, esperando por ele. E mesmo assim, o Mbappé é uma ameaça única por essa capacidade de aceleração, de mudar a direção, de arrancar com a bola de qualquer faixa do campo e de gerar problema para a defesa adversária, seja por fora, seja por dentro, inclusive no jogo, achando a assistência para o primeiro gol, que é no tempo certo um ótimo passe. Então o Mbappé hoje condiciona os adversários os 90 minutos. Ele é uma ameaça constante e por isso eu digo que é uma ameaça única dentro do futebol atualmente. Até por isso a gente entra numa questão interessante de falar que são as compensações da França no momento sem bola. Tá, que o Mbappé vai ter essa liberdade para atacar a partir da ponta esquerda, que ele é um jogador muito difícil de parar, que ele é o jogador que mais desequilibrou na Copa até aqui, tudo isso óbvio. Mas como que a França lida no momento sem a bola? Então a França entrou nessa Copa do Mundo com várias dúvidas, a começar pela formação, e o Deschamps colocou o Dembélé para ser esse ponta pela direita. O que de certa forma foi surpreendente, porque será que a França vai marcar o suficiente quando não tiver com a bola? Aí tem alguns aspectos, né? Primeiro, para a França não é um mau negócio não ter a bola, partindo do princípio de que quando recupera, tem uma velocidade no Mbappé para castigar. E aí o Deschamps tomou uma decisão, dentro daquela história de cobertor curto. Toda decisão tem seus prós e contras, você nunca vai cobrir tudo do campo para ficar com um time perfeito em todos os aspectos. Você sempre vai colocar na balança e tomar decisões, e fazer escolhas. O Deschamps claramente escolheu dar liberdade para o Mbappé no momento sem bola. Então o Mbappé tem muito menos responsabilidade quando o time perde a bola. Ele não precisa voltar para fechar uma linha pelo lado esquerdo, ou pelo menos a gente não viu isso na maior parte do tempo da Copa até agora. Pode ser que num confronto maior que vem pela frente, quartas ou mais para frente, se a França continuar avançando, pode ser que a gente veja o Mbappé com mais responsabilidade defensiva. Mas até agora o que fica muito nítido é que a França quer ter o Mbappé descansado, solto e mais próximo de uma faixa do campo em que ele pode desequilibrar a qualquer momento. E aí de que forma se dá esse retorno da França, né? De que forma se dá essa compensação da França? Aí ela se dá da seguinte maneira: com o Tchouaméni sendo esse volante que é o primeiro, o Rabiot é o segundo volante, mas ele acaba fazendo esse movimento de sair pelo lado esquerdo, já que o Mbappé não volta pelo corredor esquerdo, o Rabiot sai para fazer esse combate pelo lado esquerdo, o Dembélé volta aí sim para fechar uma linha pelo lado direito, e cabe ao Griezmann voltar para compensar. Então por isso o papel do Griezmann é tão importante, ditando as variações com e sem bola na Copa. Primeiro porque ele é um tremendo organizador de jogo. Ele é um jogador com uma enorme influência dentro da forma do time atacar. Por mais que o holofote vá todo pro Mbappé, o Griezmann faz mais uma vez uma ótima Copa. Para mim já foi o melhor jogador da França na Copa passada. Agora, no momento sem bola, a responsabilidade dele cresceu, porque à medida em que o adversário avança com a bola, e você não tem o Mbappé voltando pelo lado, e mais o Giroud que naturalmente fica mais solto por dentro também, na frente, o Griezmann baixa para virar praticamente um segundo volante. Se o Rabiot vai cobrir uma faixa grande de campo, tá fazendo uma boa Copa até agora, o Tchouaméni também não pode ficar sobrecarregado, por mais que seja um grande recuperador de bola. Então o Griezmann baixa. E aí em alguns momentos a gente vai ver uma França com uma segunda linha com 4 ou algo próximo disso, sendo o Griezmann um segundo volante, para ter o Mbappé mais solto pelos diferentes motivos que eu já citei. Então essa compensação sem bola se dá dessa forma. Quando a gente olha para um momento sem bola da França contra a Polônia, essa imagem, por exemplo, deixa nítida, a linha com 4 da defesa, e olha uma segunda linha com 4, é que o Griezmann está quase escondido ali no círculo central, né? Ele está quase em cima da linha, ele está confundindo o próprio calção dele com o branco do círculo. Então, nessa imagem, a gente tem justamente isso. O Mbappé tá solto ali, ó. Tá como atacante pela esquerda. Ele não precisou voltar para fazer essa linha exatamente. Porque o Rabiot vai sair por ali se o jogo for para aquele lado. O Tchouaméni tá como esse volante e o Griezmann baixa para ajudar. E o Dembélé vai fazer essa segunda linha de um 4-4-2. Então é algo interessante. E qual é o outro aspecto disso? No momento em que a França recupera a bola, o Mbappé não vai estar muito baixo, né? Ele não vai estar recuado, ele não voltou para acompanhar o lateral adversário. E aqui vou deixar bem claro,
Eu não tenho nenhum problema com ponta, com estrela do time acompanhar a lateral. Muitas vezes esse termo, essa frase é usada de forma pejorativa. Ah, vai marcar lateral. Não, isso é fundamental, isso é importante. Mas dentro de um time você pode fazer compensações e escolhas táticas. No caso, a França até agora não quer o Mbappé voltando com o lateral adversário, porque ela quer no momento em que recupera a bola, como aqui, em que o Tchouaméni tá com a bola e ele não tá pressionado e a linha de defesa do adversário tá na altura do meio campo, é uma chance de acionar o Mbappé em profundidade, e aí o Mbappé nas costas de uma linha de defesa adiantada é um estrago, é uma ameaça, é muito difícil de parar. Então esses são alguns aspectos das compensações que a França faz na Copa até aqui. Indo para Inglaterra e Senegal, um jogo difícil até o primeiro gol. E era um cenário desafiador para a Inglaterra também. Se a gente pensar que Senegal é uma equipe extremamente estruturada sem a bola. Um time com um comportamento, com um padrão muito bem definido, mesmo não tendo nomes importantes. Não teve Gana Gueye, não teve Kouyaté, que se machucou na primeira rodada, já tinha perdido o Sadio Mané. Então assim, era um centro do campo esvaziado, além de não contar com o seu principal jogador. E mesmo assim era um cenário desafiador, porque seria um jogo em que a Inglaterra precisaria ter uma capacidade, uma paciência maior para construir desde a defesa contra um adversário que é muito chato de enfrentar. Senegal geralmente leva o jogo para o ritmo que quer. Quase todo jogo de Senegal tem uma cara parecida, porque é uma cara de um time que deixa o jogo num ritmo mais lento, não é uma correria, não é um time que quer acelerar o tempo todo. Por mais que tenha armas para tentar aproveitar uma transição ofensiva, a grande questão de Senegal é entender qual é o momento de pressionar posicionando a sua defesa. Não é lá atrás, não é uma retranca, não é um time fechadinho. É um time que começa a marcação no campo de ataque. Muito a partir dos seus dois atacantes, que no 4-4-2 sem bola, que iniciam essa pressão por dentro, induzem o time a jogar por fora, e aí vem a pressão em quem tem a bola na lateral do campo. Acaba que por ali inicia o caminho da Inglaterra para ganhar o jogo. Mas Senegal, na primeira parte do jogo, na primeira meia hora, não só deu trabalho para a Inglaterra sair jogando, como também deu trabalho para a Inglaterra, no sentido de que o Pickford teve que fazer defesa. Senegal teve as duas primeiras grandes chances do jogo. Inclusive, quando a gente olha para uma dinâmica de expected goals, né, que é basicamente aí falando sobre quem levou mais perigo de fazer gol, a qualidade das chances criadas, em azul tá Senegal. Então a gente vê que no início da partida, num gráfico que vai ali do primeiro até o último minuto, no início da partida ou até o primeiro gol, as chances eram de Senegal. A Inglaterra não tinha conseguido criar justamente porque não conseguia avançar. Senegal tinha tido duas chances bastante claras no início da partida, uma delas com o Pickford fazendo uma defesaça. Então, quando a gente fala nesse campinho, nessa estrutura, a gente vai ver uma equipe de Senegal muito bem ajustada para esse 4-4-2 que impedia que o Declan Rice fosse uma primeira opção de passe confortável. Então isso induz Maguire ou Stones a acionarem os laterais para tentar fazer com que essa bola chegasse ao Luke Shaw, ao Kyle Walker, mas no momento em que essa bola chega ao lateral, o meia aberto dessa segunda linha de Senegal já aperta para pressionar. Então é um time que consegue pressionar por dentro e saber alternar qual é o corredor da bola para chegar e pressionar e incomodar uma opção de passe também. Então era um caminho difícil de jogo para a Inglaterra. E um desenho que se apresentava muito como um jogador que se apresentava como um possível protagonista era o Bellingham. Porque o Bellingham é nesse time da Inglaterra, que é um time fortíssimo, com campo para correr, podendo acelerar, e por isso até agora na Copa tão forte. Nos momentos em que fica na frente no placar, é um time quase imparável pela velocidade dos pontas, pelas alternativas, por ter um Harry Kane que potencializa isso lançando. Agora, nos momentos de paciência para construir desde trás, não foram tantos os momentos na Copa em que a Inglaterra ficou confortável. No primeiro tempo contra os Estados Unidos, acho até que teve alguns movimentos promissores pelo lado direito. Na época com o Trippier ainda, fazendo esses triângulos com Bellingham e também com o Saka. Mas dessa vez já era o Walker na lateral direita, o Bellingham jogou inclusive à esquerda com o Henderson fazendo esse meio campista à direita. Mas também acaba sendo pelo lado esse tipo de triangulação, agora com a capacidade do Bellingham em ser esse jogador que conduz bem a bola, que arranca com ou sem bola, mas para furar, para romper linhas de marcação, para dificultar para a marcação adversária. Então o desenho do primeiro gol da Inglaterra tem muito essa triangulação e a capacidade de, em toques rápidos e numa movimentação de atacar espaços, explorar um raro descuido de Senegal. E não dá nem sei se dá para falar em descuido, acho que tem muito mais mérito da Inglaterra na construção do gol. Porque, como era de se imaginar, a bola chega ao Shaw, ele é pressionado. Ele tenta acionar o Phil Foden. O Phil Foden é pressionado, mas toca de primeira e aciona o Harry Kane. Então, como o Phil Foden é pressionado pelo Sabali, o lateral, que foi pressionar, a linha de defesa de Senegal já está naturalmente torta, porque saiu para pressionar o lado da bola. Como o Harry Kane se apresenta para fazer esse apoio, para gerar uma opção no pivô ali também, aí é a vez do Koulibaly se desprender. Então, dois dos jogadores da linha de defesa de Senegal já tinham quebrado essa linha pressionando o setor da bola. Aí entra muito a inteligência do Phil Foden também para ser um jogador que
dá o primeiro toque, um toque de primeira que acelera a jogada e não para, é um movimento constante, de com ou sem a bola. Ele se movimenta para receber, ele toca de primeira, ele gira em cima do Sabaly, ele já se apresenta na ponta esquerda. E outro jogador que faz a leitura do espaço, o Bellingham se infiltrando para atacar esse espaço de uma linha de defesa que tinha se desfeito nesses movimentos tão rápidos. Então o Bellingham atacando o espaço para ser lançado pelo Harry Kane, grande virtude, e depois o Henderson tendo mérito de acompanhar a jogada pelo lado oposto para atacar a área, também fazendo essa infiltração. Então quando a gente fala dessa situação de jogo, né, de uma Inglaterra que soube explorar essa triangulação, olhando pela imagem aérea, passe entrou pelo lado esquerdo, então o passe entrou por esse lado, o Luke Shaw vai ser pressionado pelo meia de Senegal que já vai vir na marcação. Ele sai rápido no passe, o Phil Foden faz o pivô e já dá a volta no campo, como a gente vê, ele está até fora do campo nesse momento, depois de acelerar a jogada. A bola chegou ao Harry Kane no pivô. O Harry Kane também consegue receber e girar. E aí quem vai atacar o espaço nessa situação é o Bellingham, que está acompanhando a jogada para justamente atacar o fato dos zagueiros de Senegal nesse momento já estarem tão distantes um do outro. E aí depois o que vem na sequência é consequência no sentido de que a Inglaterra nas transições é muito forte, na transição ofensiva é muito forte. Então, um cenário de um Bellingham ganhando uma sobra de uma bola parada, podendo conduzir, superando o primeiro marcador, gera esse efeito aí que é a origem do segundo gol, né? Uma defesa adversária exposta, uma Inglaterra com jogadores capazes de castigar nesse momento. É interessante no mapa com bola da Inglaterra, no mapa, não é nem com bola, né? O mapa de posicionamento médio dos momentos de toque na bola dos jogadores da Inglaterra, ver justamente o Bellingham numa altura bem elevada, né? O Bellingham próximo do Phil Foden, porque foi justamente esse papel de jogar como um meio-campista mais avançado até do que de costume, muito por esses movimentos de infiltração quando a gente pensa na seleção da Inglaterra, o que nem sempre acontece. Indo para Japão e Croácia, um jogo bastante interessante, que foi dos mais equilibrados das oitavas, um jogo que teve muito do que aconteceu concentrado por um mesmo lado do campo, que fica nítido quando a gente olha para esse mapa de distribuição dos ataques, porque a seleção da Croácia explorando o lado esquerdo, o lado do Perisic, a seleção do Japão explorando o lado direito dos ataques na maior parte das vezes, embora tenha criado ataques perigosos pela esquerda, especialmente se a gente pensar depois da entrada do Mitoma, que muda a característica em relação ao Nagatomo como ala inicialmente, mas pelo lado direito era o lado que tinha Junya Ito e também Hitsudono, ou seja, os dois jogadores mais criativos de uma linha com 5 inicial, de um 5-4-1 sem bola, que era um 3-4-2-1 do Japão dentro da partida. Quando a gente pensa na Croácia, e aí indo para falar sobre o mapa de posicionamento e de interações dos jogadores, é importante ressaltar como o 9 aqui, que é o Kramaric, não esteve tão envolvido no jogo. Teve dificuldades para ser esse jogador. A Croácia mudou mais uma vez o seu centroavante, começou a Copa tendo o Kramaric como 9, ele rendeu melhor de segundo atacante. O Livaja foi a opção nas rodadas anteriores. O Bruno Petkovic inicia essa partida como titular, é substituído pelo Budimir, que depois sai para a entrada do próprio Livaja. Então assim, a Croácia tem um centro do ataque ainda muito indefinido. Por outro lado, o jogo pelo lado esquerdo tende a ser forte pela presença do Perisic. Nesse caso não tinha nem o Borna Sosa, né? Foi o Barisic quem jogou por ali. Mas esse pouco envolvimento de uma Croácia que tem muito jogo entre os meio-campistas, muita saída pelo lado esquerdo, até pela presença do Gvardiol, mas na hora de envolver os seus atacantes um pouco mais de dificuldade. Tanto que se a gente olhar para os passes decisivos da Croácia no jogo, ou seja, passes para finalização, a gente vê que eles basicamente saíram de cruzamentos na segunda etapa e na prorrogação. E já no momento em que a Croácia tentou congestionar um pouco mais a área, o Perisic faz um belo gol de cabeça, inclusive cabeceando muito bem. Um outro caminho dessa Croácia que teve dificuldades, até porque a faixa central do campo foi muito dominada pelo Japão, eu vou até mostrar já um pouco esse mapa dos duelos, mapa dos passes do Livakovic, que brilharia na disputa de pênaltis, né? Muitas vezes a saída em próprio campo ali, né? Com a saída curta, muitas vezes com Gvardiol e Brozovic, que são os primeiros passadores de uma Croácia que costuma ser mais confortável com a bola, mas que viu o Japão ser muito perigoso invertendo o lado, acelerando o jogo. E aí, no mapa dos passes longos à esquerda, muito esse direcionamento para o lado esquerdo, por dois motivos, né? Primeiro, para tentar encontrar referência, mas segundo, porque ter o Perisic por perto dessa primeira bola é interessante. A ideia é justamente ter um Perisic capaz de explorar a primeira ou a segunda bola. Então tem até um exemplo de saída de bola, que é esse aí, é uma saída de bola com o goleiro. A Croácia subiu, o Japão subiu para pressionar, o Japão subiu para impedir uma saída curta da Croácia. Então a gente vê no campo de defesa, os 3 zagueiros do Japão, jogou com 3 zagueiros, encaixados nos 3 jogadores da Croácia.
é um risco, mas é natural em cenários de encaixe de uma pressão mais alta, você acaba deixando essa marcação individualizada no outro lado do campo. E aí essa saída vai ser direcionada para o Bruno Petkovic, que é essa referência, que é esse pivô, mas o Perisic já vai fazer esse movimento de diagonal justamente porque, com o Petkovic ganhando ou não a primeira bola, o Perisic é jogador para estar mais perto da segunda, porque se ele é acionado numa casquinha para entrar em diagonal, ele pode dar trabalho. Nesse caso ele dá trabalho porque o Tomiyasu falhou também. Então foi um pouco da falha individual do Tomiyasu que permitiu que o Perisic chegasse ao ataque, até uma das chances mais claras da Croácia dentro do primeiro tempo, que sai justamente de um erro defensivo. Falei do mapa de duelos, é difícil, é um mapa um pouco mais confuso até para olhar rápido, mas o ponto que eu quero destacar é a linha do Wataru Endo. O Endo foi impressionante, ele ganhou quase todos os duelos dentro do jogo, ele dominou o centro do campo, ele e Morita foram fundamentais dentro da partida, e esse mapa mostra como se saíram os jogadores nos embates diretos, né? Os jogadores do Japão à esquerda, os jogadores da Croácia estão listados ali em cima, e aí você vai traçando esse gráfico para ver no duelo direto com os adversários quem se dá melhor. Então se a gente olhar, por exemplo, o Endo ganhou tudo dentro do jogo, ele tomou conta da faixa central, distribuindo, lançando, girando o jogo, ganhando duelos, fez uma partida impressionante. E aí indo para a questão do posicionamento do Japão, um posicionamento que ficou muito nítido, que era esse aí, até em saída de bola também, né? A gente vê os 3 zagueiros, os 2 volantes. E aí, o Nagatomo não tem essa característica do ponta, em vários momentos ele até opta por não atacar a linha de fundo e sim voltar. E até por uma questão natural, como o Hitsu Doan é um meia pela direita, em vários momentos ele disputou posição com o Junya Ito no ciclo, o Junya Ito ganhou essa posição do Doan, inclusive no ciclo, mas na Copa o Moriyasu achou uma forma de escalar os dois ao mesmo tempo, né? Que foi colocando o Ito como um ala e não como um ponta pela direita. E como o Doan é um ponta direita que traz para a perna esquerda para trabalhar por dentro, perfeitamente complementar. Então o jogo do Japão tinha tendência de acelerar pelo lado direito, porque era o lado que tinha o Ito chegando à linha de fundo e foi uma grande ameaça em profundidade, porque tinha o Doan por dentro e porque o Kamada também não é um meia esquerda, ele é um meia que vai procurar a faixa central do campo. E como o Nagatomo também não era um ponta na ala esquerda, virou um jogo muito mais concentrado pelo lado direito, acelerando justamente por esse corredor, tentando abrir a defesa da Croácia. O Barisic teve alguma dificuldade no primeiro tempo, principalmente contra o Junya Ito atacando na ala, recebendo sempre em vantagem para acelerar. E um problema também era o Nagatomo atacando a segunda trave. E aí a gente volta um pouco àquele aspecto, né? Times que atacam com alas e que colocam o ala do lado oposto para atacar a grande área. É sempre um problema para quem joga numa linha de 4. Foi o caso da seleção da Croácia, que teve alguma dificuldade com o Nagatomo perto de finalizar alguns dos cruzamentos construídos pelo Ito pelo lado direito. Indo para o jogo do Brasil, para falar sobre Brasil e Coreia. Acho que era um encaixe favorável, cheguei a falar sobre isso em algumas lives aqui também, sobre como a Coreia não tinha o perfil de um adversário que mais traria problemas para o Brasil, por ser um time moldado para atacar, um time que quer ser agressivo, que não está acostumado a ficar lá atrás, e o jogo acabou sendo facilitado também por um início impressionante, né? 2 gols muito rapidamente, então o Brasil teve todo o mérito de se impor, de fazer valer essa diferença, de aproveitar os espaços gerados, mas o jogo, até do ponto de vista de parâmetro para análise, ele não tem tanto, porque o jogo foi decidido muito rapidamente. Mas um aspecto interessante do jogo foi o comportamento do Danilo na lateral esquerda. E o Brasil claramente alternava do seu desenho inicial, né? Se a gente pensar no Brasil, a gente sempre vai falar de uma linha com 4, mas na prática o Brasil atacava em 3-2-4-1, 3-2-5, aí o número não é o mais relevante aqui. Mas olhando mais uma vez para a linha, para a imagem aérea que vai deixar isso claro, nessa imagem, por exemplo, a gente vai ver o Thiago Silva tá bem aberto aqui, como se fosse o lateral esquerdo, o Marquinhos por dentro, que é quem tá com a bola, o Militão à direita. É um trio, porque o Danilo vem da lateral esquerda para dentro, ainda mais sendo um destro jogando por ali, fica ainda mais natural para ele esse movimento. Então, ele acaba virando uma opção de passe nessa segunda altura da saída de bola, ao lado do Casemiro, basicamente. E com isso, o Brasil passa a ter um quinteto de ataque, porque o Paquetá não precisa participar tão recuado, tão baixo na jogada, acaba virando meia pela direita. Então, nessa imagem, a gente tem uma linha de 5 do Brasil atacando a linha de 4 da Coreia, que nesse caso até tem um quinto jogador baixando para tentar compensar, né? Justamente porque você sobrecarrega a linha defensiva adversária. A Coreia não jogou com linha de 5, jogou com linha com 4, mas o Brasil atacava sempre com 5 jogadores. Então, nessa imagem, Vinícius Júnior bem aberto na ponta esquerda, o Rafinha na linha lateral, aqui na frente do bandeirinha, na ponta direita, o Paquetá como esse meia à direita, o Richarlison centralizado, o Neymar como esse meia, quase atacante pelo lado esquerdo. Então o Brasil teve muito do Danilo por dentro, e de novo, quando a gente pensa em aproximação
Inversão de jogada é algo muito forte do Brasil nessa Copa, justamente pela capacidade de desequilíbrio dos pontas. E qual a melhor forma de gerar vantagem para o ponta? Invertendo rapidamente o jogo, não fazendo com que essa bola chegue devagar de um lado ao outro, para não dar tempo da marcação ficar posicionada, para a marcação ficar dobrada. Então, nesse caso, por exemplo, o Brasil tem uma saída que se dá pelo lado esquerdo. Olha a inversão de jogada, que é exatamente o passe que o Casemiro está fazendo nesse caso, vai encontrar justamente o Rafinha na ponta direita. Naturalmente, o adversário vai tentar congestionar o lado da bola. Então, não dá para você marcar o campo inteiro ao mesmo tempo. E se você ficar preocupado com a largura do campo, você vai esvaziar o centro. E você vai esvaziar um setor do campo que tem o Neymar? Não vai. Então, por isso, a diferença também de ter um Neymar no campo é a atenção que você gera para os jogadores da faixa central do campo. O que ajuda, inclusive, no momento de acelerar, da inversão dos corredores, fazendo essa bola chegar ao Rafinha com vantagem por um lado, ao Vinícius com vantagem do outro também. Da mesma forma, saída de bola agora pelo lado direito. Agora é o Militão quem tá saindo aqui pelo lado direito. De novo o Danilo fazendo esse movimento, né? Ele tá justamente correndo para virar uma opção como um volante à esquerda do Casemiro. De novo o Brasil com uma linha de 5 atacantes. Agora a eventual inversão vai ser lá pro Vinícius Júnior, que tá bem aberto do lado esquerdo. Por isso que o jogo pro Brasil nessa Copa precisa muito, não só, claro, de um Neymar quebrando linhas, atraindo marcadores e desestruturando uma faixa central do campo, mas muito também dessa inversão rápida para fazer com que a bola chegue nos lados do campo com vantagens, para não fazer com que a defesa adversária esteja postadinha ali com marcação dupla, tripla, como aconteceu várias vezes no jogo contra a Suíça. Aí a bola vai chegar ao Vinícius Júnior e por melhor que ele seja, por mais iniciativa que tenha, é difícil, né? Porque você tem que passar por 3 ao mesmo tempo muitas vezes. Mas se você inverte rápido, se você aproxima por um lado e faz essa bola inverter rapidamente para o outro, você consegue gerar situações de 1 contra 1. Por isso 1 contra 1 é tão valorizado, porque se você gera um contexto favorável para explorar esse tipo de inversão e pegar um cara com a qualidade de um Vinícius Júnior, com a arrancada de um Rafinha, você pode gerar estrago para os adversários. Esse acabou sendo um jogo muito atípico, porque, como eu falei, a Coreia não ficava postada lá atrás, então não precisou ser um jogo de paciência, ainda mais com o Brasil construindo o placar tão rápido. Então foi um jogo muito mais das transições, tanto que foi um jogo em que as interações do Brasil se dão muito mais entre Neymar e Vinícius, pelo lado esquerdo, e pelo lado direito, Paquetá e Rafinha. Porque a bola chegava ao centro e não tinha necessidade de abrir uma defesa, e sim de botar velocidade. E se o adversário não está posicionado lá atrás, se o adversário é vulnerável porque tem mais característica de atacar do que de defender, aciona o ponta, porque o ponta vai ser quem vai partir para cima, e muitas vezes sem uma marcação dobrada, especialmente depois que a Coreia se lançou. Então foi um jogo atípico porque a gente viu o Alisson defender mais vezes, fazer boas defesas inclusive, mas aí tem uma questão de concentração também, que fica difícil mensurar num jogo que já estava com cara de ganho desde 15 minutos do primeiro tempo, mas sim, pela primeira vez o Alisson precisou trabalhar na Copa, trabalhou bastante, por outro lado o Brasil produziu bastante, especialmente no primeiro tempo, poderia ter feito uma goleada bem maior inclusive. Indo para Espanha e Marrocos, né, talvez tenha sido a única zebra de fato nessas oitavas, ou o resultado improvável, o favorito caindo, embora Marrocos fosse um adversário claramente perigoso para a Espanha, como eu falei em várias lives aqui, para mim uma ilusão dessa Copa foi embarcar na ideia de que pelo 7-0 a Espanha tinha um ataque que faria gol a qualquer momento, o que nunca foi a característica dessa seleção da Espanha. É uma Espanha que joga bem, que é organizada, que domina jogos, que é agressiva, que não deixa o adversário jogar porque pressiona rápido, mas é uma Espanha que não tem tantos recursos assim quando precisa desequilibrar diante de uma defesa mais fechada, em que o jogo coletivo de triangulações, quando esse jogo não encaixa, não é suficiente, a individualidade precisa aparecer, justamente para quebrar uma linha, para acionar um cara aberto, como eu falei já em França, falei em Brasil, falei em Inglaterra. Aí entra um problema da Espanha. A Espanha não tem esse 1 contra 1 pelo lado do campo para botar a bola no pé de um jogador e falar: você vai driblar 2 e vai desestruturar uma defesa adversária. Não é o caso da Espanha. Então o jogo da Espanha passa muito pela leitura dos espaços e de como você vai triangulando para gerar vantagens. E aí entra um mérito muito grande do Marrocos, que foi fazer um excelente trabalho defensivo. Então, até vamos começar com um campinho para falar um pouco sobre isso. Por quê? O que o Marrocos fazia? Marrocos tem feito um grande trabalho sem bola nessa Copa. A partir de um 4-1-4-1, que tem no Sofiane Amrabat, para mim, um dos melhores jogadores da Copa até agora. Se a gente pegar as 4 primeiras partidas de todas as seleções. Talvez ele não esteja na seleção da Copa até agora, porque o Casemiro também tá bem demais. Mas quando a gente fala do Amrabat, ele é fundamental no funcionamento dessa seleção do Marrocos. Porque é uma seleção que não pressiona no campo de ataque e que conseguiu frustrar defesas de ataques, aliás, de Croácia, Bélgica e Espanha. Não é pouca coisa. Em diversos cenários, né? Mas tornando o jogo às vezes mais lento, porque ele exige que o adversário consiga achar soluções diante de uma marcação difícil de passar. O que o Marrocos faz?
joga com um time muito agrupado. Então o Marrocos aproxima muito as linhas de marcação. Então a distância do primeiro defensor da linha de 4 da defesa até o En-Nesyri, que é o 9, é mínima. O time fica muito curto, muito compacto. E isso, claro, dificulta espaços para o adversário trabalhar. E mais do que isso, o Marrocos vai pressionar a partir do círculo central, basicamente. E no jogo contra a Espanha teve algumas adaptações específicas também. Por exemplo, o En-Nesyri fazendo um trabalho específico no Busquets, que para mim foi chave, porque o Busquets, embora muitos o contestem pelo que faz no Barcelona e tal, na seleção da Espanha ele é fundamental para o time ficar confortável. Então para esse time de triangulações de passe, a posse de bola procura muito o Busquets. E Marrocos não deixou o Busquets jogar com a influência habitual. E muito porque o En-Nesyri, o centroavante, o 9, teve um papel bem específico. Tirar todos os ângulos de passe dos zagueiros, né, no caso Laporte e Rodri. Os zagueiros não tinham o Busquets como opção de passe. Então essa bola não progredia da forma natural, porque a saída de bola da Espanha ela tende a ter os zagueiros que são confortáveis com a bola procurando o Busquets, e a partir dali você vai procurar achar numa altura mais à frente um Gavi, um Pedri ou um Alba para achar esse passe e ir formando esses triângulos. Só que o Busquets, que é o eixo central aí dessa engrenagem, ele foi limitado pela participação defensiva do En-Nesyri. Então aí já começa um ponto importante, porque Marrocos conseguiu tirar um nome-chave do funcionamento ofensivo da Espanha sem precisar mexer na sua linha de meio campo. Por quê? Como era o En-Nesyri quem fazia esse trabalho, o Busquets já não vai entrar no jogo e Marrocos continuava tendo 4, 1 e 4. Ou seja, 9 jogadores fazendo essa proteção. Por mais que o Busquets tentasse avançar, o En-Nesyri estava com ele, estava fechando essa opção de passe. Então a Espanha tinha muita dificuldade em gerar jogo, em gerar problema, em gerar avanços. E Marrocos mais uma vez contou com o Amrabat fazendo um ótimo trabalho. O Unai também fez um papel importante, porque como o Pedri é o jogador mais criativo dessa seleção da Espanha, em alguns momentos ele tentava baixar aquelas rotações dos triângulos que eu falei no vídeo pré-Copa do Mundo. Então, por exemplo, o Alba sobe para tentar ser um jogador que pode acelerar um pouco mais. E aí o Pedri baixa para tentar receber essa bola, onde ele não vai estar tão pressionado, não vai precisar receber entre as linhas, porque Marrocos não dá espaço entre as linhas. Aí, o Pedri, para receber essa bola, era acompanhado pelo Unai também. Então o meio-campista se desprendia para fazer essa pressão e cabia ao Amrabat fazer essa cobertura. Essa proteção dos espaços à frente da defesa é algo impressionante que faz o Amrabat. É claro que aí tem muito do time estar todo muito agrupado, porque aí as compensações são mais curtas também. A Copa que faz o Sainz, zagueiro, justamente por essa agressividade. E aí acabou não tendo muita lógica, ou não tendo muito efeito, ter um falso 9, porque você tinha um jogador para circular onde não tinha espaço, no caso do Asensio como 9. Então era natural até que o Morata tivesse entrado antes na partida. Mas não diminui o fato da Espanha ter dificuldade para trabalhar a bola e para não conseguir transformar a posse em algo mais produtivo também, por vários aspectos e até por limitações, como eu já falei também. Então, se a gente for pensar nesse cenário, saída de bola, para dar um exemplo, olha, nesse caso, a bola tá com o zagueiro da Espanha, com os zagueiros que estão aqui nessa faixa central do campo. O jogo foi todo disputado primeiro. Repara a distância curta entre o jogador mais avançado e o mais recuado de Marrocos. As distâncias são muito curtas. Marrocos joga ali em 20, 25 metros. O outro aspecto, a linha de defesa da Espanha deixando os laterais mais baixos, por mais que a ideia seja abrir muitos pontas para espaçar o campo, o Dani Olmo não é um velocista pela ponta esquerda. O Jordi Alba, quando tentava atacar essa profundidade, o Hakimi fazia boas coberturas. Pelo outro lado, o Ferran Torres, que poderia ser esse cara para ser mais acionado, também não foi, até porque a Espanha teve muita dificuldade de atrair o suficiente para acelerar na ponta. E o Ferran Torres não é, por si só, um jogador que, pelo menos na fase atual, que fosse gerar esse tipo de jogada. Então o que foi acontecendo foi Marrocos frustrando a Espanha. E pra gente fechar, vamos falar sobre Portugal, que também foi um jogo que teve um cenário bem diferente do que eu imaginava. Se a gente olha para esse mapa das interações, o mapa dos passes e do posicionamento médio e das interações, a gente vê algo até curioso, que foi o fato de que Portugal nem teve o jogo da necessidade de tantos passes, ou da necessidade de tanta aproximação. E acho que aí tem dois fatores, né? Primeiro, o fato de Portugal, a partir do primeiro gol, ter conseguido ganhar uma tranquilidade muito maior, e é claro que aí a Suíça fica mais exposta também, e a qualidade de Portugal para acelerar mais o jogo, porque um problema de Portugal nas rodadas anteriores era justamente ser um time que em alguns momentos ficava mais lento. Tem muita mobilidade, porque tem jogadores muito técnicos, mas era muito toquinho de pé em pé, e Portugal não conseguia chegar tanto à área.
A entrada do Gonçalo Ramos, claro, acaba dando mais agressividade ao ataque também, se a gente pensar nessa capacidade física dele também, se comparado ao Cristiano Ronaldo. Não era uma decisão fácil, simples, de forma alguma para o Fernando Santos barrar o Cristiano Ronaldo, e ele acabou tendo a melhor resposta que poderia ter, porque acabou tirando qualquer questionamento da pauta, né? Porque com o Gonçalo Ramos entrando e fazendo 3 gols, o Fernando Santos nem precisa se explicar sobre a decisão, porque ficou evidente que deu certo. E aí, é claro, vai do jogo também. Mas pra mim, a grande surpresa desse jogo, além, é claro, da enorme qualidade individual de Portugal, que teve a melhor atuação dela na Copa e em muito tempo, porque foi Portugal jogando à altura da qualidade do elenco que tem, algo que a gente não está acostumado a ver. Eu sempre falo que Portugal, por qualidade de elenco, deveria estar entre as favoritas para a Copa do Mundo, mas por nível coletivo não convence o suficiente para se colocar nessa prateleira. Mas quando a gente olha o nível de atuação do João Félix, que já vinha fazendo uma boa Copa e fez a melhor atuação dele em muito tempo, somando seleção e clube, o envolvimento de um Bernardo Silva, a participação e o equilíbrio de um Otávio, né? Então assim, o Bruno Fernandes tem sido o jogador mais decisivo na Copa. Portugal fez uma atuação muito boa, mas para mim o que chamou a atenção também foi como a Suíça se desestruturou tentando fazer uma mudança. Talvez a Suíça tenha sido surpreendida por ter sido uma seleção de Portugal mais veloz na circulação de bola, nos giros que quebraram marcações individuais e que fizeram Portugal acelerar mais o ataque. De qualquer forma, achei muito surpreendente a Suíça mudar a forma de jogar, e aí usando o campinho até para falar sobre isso, a Suíça, mesmo sem mexer nas peças, mexeu no posicionamento. O Rubem Vargas passou a jogar como um ala pela esquerda, o Edmilson Fernandes na ala direita, né? Nesse caso sim uma mudança, pela ausência do Widmer, que era um desfalque considerável. O Widmer vinha sendo uma peça-chave pelo físico, pela ocupação de espaços com e sem bola, por atacar o corredor direito. Então não ter o Widmer era um desfalque relevante. O Edmilson Fernandes entra para fazer esse papel, mas me surpreendeu que ele tenha feito o papel de um ala. Então o que a Suíça tinha era uma tentativa de encaixes individuais que fica muito delicado, porque a partir do momento que a Suíça tenta subir um pouco mais para pressionar, o cenário é completamente oposto, por exemplo, ao que a gente viu a Suíça oferecer ao Brasil, que era aquele jogo de paciência contra um time fechado, bem estruturado, confortável em ver o tempo passar esperando. A Suíça contra Portugal tentou uma estratégia mais agressiva, mais arriscada, mais ousada. E acabou deixando mais campo para Portugal fazer estrago. Então, a Suíça tinha o Rubem Vargas subindo como um ala pelo lado esquerdo, em alguns momentos para tentar bater com a saída de bola do Diogo Dalot, que foi outra mudança, né? Com o João Cancelo ficando no banco de reservas. Da mesma forma, Edmilson Fernandes subia para tentar pressionar no momento de saída de bola com o Rafael Guerreiro por ali. Só que isso gerava um desconforto, que era a Suíça tinha 3 zagueiros, o Ricardo Rodrigues um deles. Só que o Bruno Fernandes, como esse atacante em tese pela direita, né? Portugal teve um 4-2-3-1 com Otávio e William como volantes, William Carvalho, e como meias, o Bernardo Silva totalmente solto como esse 10 que baixa para fazer a saída de bola, que cai pelos dois lados, Bruno Fernandes à direita, João Félix à esquerda, com Gonçalo Ramos na frente. Só que, dentro dessa estrutura que pede encaixes mais agressivos da Suíça, a Suíça, primeiro, tinha dificuldade em encaixar, porque um Bernardo Silva não guarda uma posição só. Segundo, o João Félix baixava para virar um meia pela esquerda. Terceiro, Bernardo Silva e João Félix, especialmente esses dois, mas o Otávio também, são jogadores que têm um controle de bola que permite que um giro quebre uma marcação individual. E aí você superou o seu marcador, você abriu um campo gigante para acelerar. E como foi um Portugal mais ágil na circulação da bola, carregando a bola e procurando até uma definição mais rápida das jogadas, virou uma festa. Com o Bruno Fernandes também tirando a referência muitas vezes do Ricardo Rodrigues pelo lado. Então o Akanji, zagueiro pela direita, ele vai até o fim para acompanhar o João Félix? Não, porque o João Félix virava um meia, basicamente. Só que, e aí? Vai ter uma superioridade por ali. E como que a Suíça vai compensar isso? Ah, o Xhaka sai então, o Sou muda o marcador. Vai sobrar um Bernardo Silva, vai sobrar um Bruno Fernandes. Então a sensação foi sempre de superioridade de jogadores extremamente talentosos da parte de Portugal, que teve muitos méritos em explorar, na minha visão, uma Suíça mais vulnerável por ter tentado mudar uma estratégia, o que acabou não funcionando, talvez tenha sido surpreendida por um outro tipo de time de Portugal nesse jogo também, mas virou um resultado que eu jamais imaginaria. Eu esperava um Portugal e Suíça como um jogo muito perigoso, muito equilibrado, aquele 0-0 que poderia ter gol para um lado ou para o outro e não seria surpresa alguma, e no fim das contas a gente viu a maior goleada dessas oitavas de final, num confronto que teoricamente poderia ter sido dos mais parelhos, dos mais difíceis. Então, acho que tem os dois lados da moeda. Uma ótima demonstração de força de Portugal, uma excelente exibição do talento que tem e da capacidade desse talento se procurar dentro de campo, uma enorme resposta com o Gonçalo Ramos fazendo 3 gols e, por outro lado, uma seleção da Suíça que deixou a desejar no jogo em que ela contrariou
boa parte do que ela tinha sido desde que o Murat Yakin assumiu, né? Uma Suíça mais ofensiva, mais ousada, até tinha mais a ver com o trabalho do Vladimir Petkovic, não exatamente com o que a gente vinha vendo do Murat Yakin. Enfim, acho que essa é uma passada grande, é claro, falei que ia ficar grande o vídeo, do tamanho de uma live praticamente, mas porque é muita coisa, né? Foram 8 jogos, acho que eu consegui passar aí para alguns aspectos táticos de cada uma dessas partidas. Conto com a curtida de vocês, compartilhem, comentem, tá todo mundo sempre bem-vindo aí para as lives também. Quando dá tempo, quando sobra um tempinho, eu tento fazer algum tipo de conteúdo aqui. Um abraço para todo mundo, até a próxima.